pastor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos, no nome de Jesus. A graça e a paz estejam com todos os irmãos, amém? Já quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Malaquias. Vamos abrir a palavra em Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3. Vamos abrir a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o livro santo de Deus. Malaquias, o último livro. Aí vou pedir para os irmãos deixarem a palavra de Deus aberta e nós vamos expor aí alguns versos do capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, irmãos, verso de número 6. Diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Somente até aí, queridos. Já foi feita aqui a oração. E nós vamos entrar aqui. Estamos terminando o livro do profeta Malaquias. Cada culto, cada domingo, nós temos aí feito a exposição do livro de Malaquias. E eu tenho a certeza que as mensagens do profeta Malaquias é uma mensagem que tem tudo a ver com a nossa geração. Queridos, nessa noite, eu gostaria de dar um tema, um título para esse sermão: o pastor e as ovelhas. O pastor e as ovelhas. Queridos, a Bíblia, ela apresenta Deus, o Senhor, como pastor. O salmista Davi, lá no livro de Salmos, ele relata, ele coloca o Senhor como pastor. O próprio salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nessa noite, com base nesse texto aqui de Malaquias, este é o tema que nós vamos trabalhar aqui: o pastor e as ovelhas. Diga assim comigo: o pastor e as ovelhas. Nós vamos trabalhar em cima desse tema. E eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. O primeiro ponto, queridos: Deus é o pastor que guarda o seu povo. Versículo de número 6. O verso de número 6 diz, irmãos: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deixa a Bíblia aberta aí. Nós percebemos aqui no verso 6, irmãos, que Deus, Ele é aquele que cuida das suas ovelhas. Hoje nós vamos ver aqui um Deus como pastor. O verso de número 6 nos mostra que Deus é o pastor que guarda o seu povo. Repare bem no verso 6, irmãos. Deus aqui está comunicando ao povo de Israel, por meio do profeta Malaquias, que Ele, o Senhor, se comunica com o seu povo e preserva o seu povo. Por isso, o pastor e as ovelhas. Primeiro ponto: o nosso Deus é o pastor que guarda o seu povo.
É o que nós estamos vendo aqui no verso de número 6. Essa ideia, essa proposta que Malaquias faz aqui, no verso 6, já estava impregnada na cultura judaica. O povo de Israel, o povo de Deus, eles sempre viam Deus como o pastor de Israel. E como já foi citado aqui, o Salmos 23, ele nos relata, irmãos, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repare bem, a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta Deus como o pastor. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. Nessa época aqui, irmãos, o pastor é Deus. As ovelhas aqui são representadas pelo povo de Israel na época da geração de Malaquias. Nós percebemos aqui, pelo contexto histórico, que nós já estudamos o livro de Malaquias, que as ovelhas, o povo de Deus, justamente nessa época, queridos, eles estavam longe do aprisco. As ovelhas aqui nessa época, eles estavam longe do aprisco e do cuidado do pastor. Eles estavam longe de Deus. Eles estavam em perigo. As ovelhas aqui na época de Malaquias estavam em perigo, queridos irmãos. E nós vamos perceber aqui, como já vimos em pregações anteriores do profeta Malaquias, que essas ovelhas que são representadas pela geração de Malaquias, eles estavam brincando com Deus. Malaquias, irmãos, ele vai mostrar para o povo de Israel, no verso 6, que Deus, ele é o pastor que guarda o seu povo. Olha o que diz o verso 6. Vou repetir a leitura do verso 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Nós percebemos aqui o pastor Deus preservando o seu povo para que eles não fossem destruídos, irmãos. Então, o nosso Deus é o pastor que guarda as suas ovelhas. Quando nós lemos aqui Malaquias capítulo 3, a impressão que nós temos aqui, irmãos, é que essas ovelhas, o povo de Israel, eles não aprenderam a lição. Eles, anos atrás, quebraram a aliança com Deus, quebraram o pacto com Deus, saíram do aprisco de Deus, e Deus colocou essas ovelhas num cativeiro babilônico por 70 anos. Pelo fato deles brincarem com Deus, saírem da presença de Deus, Deus mandou o império babilônico e prendeu o povo de Deus por 70 anos. E parece que a cena aqui, irmãos, está se repetindo. Nós vemos aqui umas ovelhas, nós enxergamos aqui o povo de Deus saindo do aprisco de Deus, e a notícia que Malaquias quer trazer para eles aqui, irmãos, é que o risco era iminente. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer uma coisa: sair do aprisco, sair da vontade de Deus, é um perigo para nós. O pecado, uma vida sem Deus, tem como consequência o juízo do eterno Deus. É essa a mensagem que Malaquias está querendo dizer aqui. A ideia aqui, queridos, é de uma criança que vai colocar o dedo numa tomada. E essa criança corre um risco muito grande. Algum tempo atrás, Miguel era menor. E eu comentava com Débora: Débora, precisamos tampar os buraquinhos da tomada de casa, porque Miguel pode ir lá e colocar o dedo nas tomadas e levar um choque, e isso é um perigo para ele. Nessa época aqui, essas ovelhas, queridos, elas estavam saindo do aprisco, saindo da vontade de Deus,
fazendo aquilo que lhes agradava ao seu coração, e o risco é grande, porque essas ovelhas, o povo da época de Malaquias, estavam saindo do centro da vontade de Deus. Nós somos assim hoje. Muitas vezes nós também, queridos, saímos do centro da vontade de Deus. E qual é a mensagem, irmãos, de Deus para as suas ovelhas aqui? Repare no verso de número 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Qual é o recado do pastor para essas ovelhas? O ponto 1, nós estamos dizendo aqui que o pastor é o nosso Deus que protege, que o Senhor é o nosso Deus, queridos, que guarda o seu povo. Qual é a mensagem que Deus quer transmitir aqui no verso 6? Eu sou o Senhor e não mudo. Qual é a mensagem que Deus quer transmitir para o povo de Israel por meio de Malaquias? Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês não foram destruídos. Esse é o recado de Malaquias para aquela geração. Malaquias estava dizendo, em outras palavras, vocês, ovelhas de Israel, vocês, povo meu, estão saindo do aprisco. Vocês estão vivendo de forma errada na presença de Deus. E Deus vem no verso 6 e diz: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês não foram destruídos. Sabe o que eu vejo aqui? Um Deus como pastor que protege as suas ovelhas. Deus tem protegido você. Deus tem guardado a sua vida. Deus é aquele Deus soberano que administra todas as coisas de acordo com a vontade dele. E Deus, na sua soberania, tem guardado a sua vida. Essa é a mensagem que Malaquias quer transmitir aqui. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não foram destruídos. Mas por que, irmãos? Eu quero que você pense comigo. Vamos interpretar aqui o texto. Por que, irmãos? No verso 6, que os irmãos estão acompanhando, Deus não muda. Já parou para pensar por que Deus não muda? Por que, irmãos, Deus não destrói logo esse povo? Por que, irmãos, Deus não destrói esse povo que está brincando com Deus? O que Malaquias, irmãos, quer falar aqui? A grande verdade é que Deus não destrói o seu povo. É que Deus não nos mata e não nos destrói. É porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Justamente porque Deus tem uma aliança. Aqui era muito fácil, irmãos, para Deus. Era só ele destruir o povo e a brincadeira ia acabar. Mas a aliança que Deus tinha com o povo dele fazia com que Deus não destruísse o seu povo. As misericórdias de Deus são grandes na minha e na tua vida. Porque se Deus deixasse, irmãos, tão logo nós desviaríamos do caminho dele. E o que Malaquias quer dizer é o seguinte: Deus é o pastor que guarda o seu povo. Apesar das nossas falhas, apesar da nossa santidade não ser perfeita, apesar de nós errarmos sempre, as misericórdias de Deus, o pastor que guarda o seu povo, para que ele não fosse destruído, ele faz isso de uma tal maneira, porque ele tem uma aliança com o seu povo. É isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. E onde está essa aliança? Por que Deus não mata logo esse povo na geração de Malaquias? Deus não mata, Deus não destrói esse povo, porque ele é o pastor que protege. Mas a causa de Deus não eliminar logo esse povo aqui é devido a uma aliança que Deus fez com ele. E essa aliança está em Gênesis capítulo 15, verso 17. Depois, Gênesis 15, verso 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante
como uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Nós percebemos aqui que Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Nós percebemos aqui que Deus estava dizendo para Abraão: eu dei essa terra para vocês, vou abençoar vocês nessa terra. Então, se lá na época de Malaquias, Deus destruísse o povo, se lá na época, lá na frente, na época de Malaquias, Deus destruísse tudo e não deixasse o povo ficar na terra, como essa aliança iria se cumprir? Deus iria sair como mentiroso, porque Deus fez uma aliança: vocês vão habitar na terra, irmãos. É por isso que Deus não destruiu Israel na época de Malaquias. Ele é o pastor que protege o seu povo. Ele é o pastor que zela pela sua palavra. Ele fez uma aliança. Se ele destruísse o povo de Israel na época de Malaquias, destruísse todo o povo, Deus iria errar com a sua aliança. Mas nós estamos aqui nessa noite, diante de um Deus que não erra. Nós estamos aqui diante de um Deus perfeito, santo, justo e reto. E nele não há nenhuma sombra de erro. Deus é perfeito, irmãos. Ele é o pastor que protege o seu povo. Israel merecia ser punido, mas ele é o pastor que protege o seu povo. Eu e você erramos, e erramos muitas vezes. Merecíamos a morte, mas ele é o pastor que guarda o seu povo. Essa é a mensagem que Malaquias quer dizer aqui. Êxodo 2:24 vai nos mostrar também que Deus sempre vai lembrar a aliança dele. Diz a Bíblia, no livro de Êxodo 2:24, queridos, que o povo de Israel estava preso lá no Egito por 400 anos. Faraó estava maltratando o povo. A impressão que dava é que Deus não ia agir e que o povo dele iria ser eliminado, destruído ali no Egito. Mas, irmãos, por que que o povo de Israel não foi destruído lá no Egito? Êxodo 2:24 diz: ouvindo Deus o seu gemido, diga assim comigo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. O povo de Israel lá preso no Egito, debaixo das mãos de Faraó, irmãos, a impressão que dava é que o povo hebreu iria ser eliminado ali e a história não ia continuar. Mas e a promessa que Deus fez por meio de Abraão? Que o povo iria entrar na terra, iria habitar na terra, iria ser uma propriedade exclusiva de Deus. Nós começamos, você tem a faca e o quê? Esse é o recado de